Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora da MG Treinamentos de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Quem não segue a MG Treinamentos aqui no Instagram, passe a seguir. Toda semana estou dando dicas tributárias, fazendo várias lives. Bom dia para quem entrou. E clique no link na bio e vá em lista VIP do WhatsApp e mande uma mensagem que quer participar da nossa lista VIP, se ainda não participa, que toda semana nós enviamos várias dicas tributárias e também temos um canal no Telegram, que é o Dicas Tributárias, em que você também pode fazer parte e toda semana está atualizado aí com as nossas dicas. A live de hoje é muito interessante, é voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional, mas que realizam importação de mercadorias para vender no mercado nacional. E a pergunta é: será que vale a pena vender mercadoria de importação própria? E aí eu vou estar explicando para vocês no passo a passo e vamos chegar à conclusão que não vale a pena. O que acontece aqui no Brasil? Infelizmente, o empresário, antes de constituir a empresa, ele não procura um consultor tributário para fazer um planejamento, qual o melhor regime de tributação que ele vai optar, se é o regime do Simples Nacional, do lucro real ou presumido, por exemplo. Então, o regime do Simples Nacional, a própria palavra Simples Nacional, é muito sugestivo esse nome. Então, várias pessoas acham que é um regime simples, mas não é. E aí tem que se familiarizar com as especificidades desse regime. Eu vou colocar aqui os meus slides para a gente começar a explicar no passo a passo. Então, o que é o Simples Nacional? É um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido. Mas não é bem assim, tem certos tipos de atividades que não vale a pena a empresa ser optante pelo Simples Nacional. É um regime que foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, ao compartilhamento de arrecadação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. E essa Lei Complementar 123 de 2006, ela é regulamentada por uma resolução. Por que é regulamentada por uma resolução? Porque existe um comitê gestor do Simples Nacional, formado por 4 representantes da Secretaria da Receita Federal, 2 representantes dos estados e Distrito Federal e 2 representantes dos municípios, onde existe a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que regulamenta aí a Lei Complementar 123 de 2006, trazendo a cópia da lei com um plus, porque traz as regras como a empresa optante do Simples Nacional vai emitir nota fiscal, quais são os livros fiscais e contábeis que essa empresa optante pelo Simples Nacional tem que ter. Então, o regime do Simples Nacional vai implicar o recolhimento mensal dentro do DAS, que é o Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional, de 6 tributos federais, que é o imposto de renda, IPI, se a empresa for contribuinte, a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder visualizar melhor aí os slides. As contribuições COFINS, PIS, contribuição patronal previdenciária e o ISS, se a empresa for prestadora de serviço, dos serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Mas o que muitas pessoas, antes de empreender, antes de constituir uma empresa, não sabem, é que
Existem operações, situações na legislação do Simples Nacional que essa empresa vai recolher alguns tributos federais ou mesmo o ICMS fora do Simples Nacional, tendo que observar a legislação tributária das pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. Na importação de mercadorias, existe todo um processo administrativo de importação que se inicia com o registro da DI no Siscomex. Esse processo administrativo de importação se chama despacho aduaneiro, que se inicia com o registro da declaração de importação no Siscomex, onde é debitado automaticamente na conta bancária do importador os tributos federais, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS e a taxa do Siscomex. E o ICMS, o fato gerador do ICMS é lá no desembaraço aduaneiro, que é o ato final desse processo administrativo de importação, é a entrega da mercadoria ali pela fiscalização da Receita Federal para o importador, desde que apresente a guia de recolhimento do ICMS pago, a mercadoria é entregue a esse importador, de acordo lá com os canais de parametrização, lá no desembaraço aduaneiro. O IPI, apesar do fato gerador na importação ser o desembaraço aduaneiro, por questões atinentes à Receita Federal, existe uma instrução normativa que ele é cobrado no momento lá do registro da DI no Siscomex e é debitado automaticamente na conta do importador e é gerado DARF lá eletrônico. Pois bem, na legislação do Simples Nacional, apesar de a legislação dizer que todo mês a empresa optante pelo Simples Nacional vão recolher os tributos, tudo no documento único de arrecadação, existem exceções à regra geral do regime do Simples Nacional. Então, as regras gerais do regime do Simples Nacional. O artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006 estabelece o seguinte: o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, é recolhido fora do Simples Nacional, através de DARF eletrônico, o imposto de importação, o PIS, a COFINS e o IPI incidentes na importação de bens, e o ICMS, por ocasião do desembaraço aduaneiro, é recolhido através do documento que o Estado prevê. No caso, se for recolhido o ICMS para o Estado do Rio de Janeiro, é através de DART. Ou seja, utilizando a mesma alíquota e base de cálculo da legislação das pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional quando se tratar de importação de mercadoria. Só que tem um porém. Quando a empresa não é optante pelo Simples Nacional, com exceção do imposto de importação, que é um imposto cumulativo, se for, por exemplo, uma empresa optante pelo lucro real e é uma mercadoria que ela vai revender, ela vai poder se creditar aí do PIS, da COFINS e, sendo do lucro real ou lucro presumido, vai poder se creditar do IPI ou do ICMS se estiver comprando aí sabendo cuja saída subsequente será tributada pelo ICMS ou pelo IPI. Agora, a empresa optante pelo Simples Nacional, que recolhe todos os tributos dentro do DAS,
o artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006 estabelece que as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação nem transferirão crédito relativo a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Então, a empresa do Simples Nacional, quando ela recolhe todos os tributos lá na importação, ela não vai poder se creditar. É lógico que existem exceções, porque se for uma empresa optante pelo Simples Nacional, no que se refere ao ICMS, e ela tiver ultrapassado o sublimite do ICMS, aqui no estado do Rio de Janeiro, esse sublimite de receita bruta no ano para o ICMS 3.600.000, a apuração do ICMS segue a legislação tributária das demais pessoas jurídicas e, nesse caso aí, o ICMS devido na importação vai poder se creditar se a saída subsequente dessa mercadoria sai tributada, ok? E é lógico que esse artigo 23 também existe exceções que a empresa do Simples Nacional, quando ela está dentro ali daquele sublimite do ICMS, ela sendo regime competência, ela vai poder transferir crédito do ICMS para uma empresa do regime normal. Se essa empresa do regime normal estiver comprando para comercialização e industrialização, basta essa empresa do Simples Nacional, dentro do XML da sua nota de venda, lá dentro da NFE, modelo 55, informar a alíquota e o valor do crédito. A alíquota que ela recolheu o ICMS, a alíquota do ICMS do mês anterior à venda. Mas, em se tratando de importação de mercadoria, essa empresa do Simples Nacional, que está dentro do sublimite do Simples Nacional, ela não vai poder se creditar do ICMS e tampouco dos demais tributos federais. E ela, ultrapassando o sublimite do ICMS, não vai poder se creditar dos tributos federais, mas vai poder se creditar do ICMS se ela ultrapassou o sublimite do ICMS e está aplicando as regras das empresas não optantes pelo Simples Nacional. Então, vejam, uma empresa, regra geral, que está no regime do Simples Nacional e estiver importando, tudo que ela paga lá na importação vai ser custo, não vai poder se creditar. Com essa exceção aí do ICMS que eu já expliquei, se ela tiver ultrapassado o sublimite do ICMS. Mas, se ela não tiver ultrapassado, até o ICMS, o que ela pagou lá no desembaraço, vai ser custo, não vai poder se creditar. E é um custo alto, porque os tributos incidentes na importação, as alíquotas são altíssimas. E vale a pena verificar se essa empresa do Simples vai, durante aí a trajetória das suas vendas, arcar com esse custo, já que não vai poder se compensar desses tributos devidos lá na importação. Com relação à venda dessas mercadorias de importação própria, a carga tributária aumenta. Por quê? Com relação a essas mercadorias, não vai poder utilizar o anexo 1 comércio. Existe já entendimento da Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo 1 de 2018, de aplicar o artigo 9º, inciso 1 do regulamento do IPI, que é o Decreto 7.212/2010, que são equiparados a estabelecimento industrial quem realizar a saída de produto de importação própria. Equiparado a estabelecimento industrial é no sentido de apurar o IPI. E, nesse caso, através desse Ato Declaratório Interpretativo 1 de 2018, a Receita Federal entende que a receita de venda das mercadorias importadas por estabelecimento comercial optante pelo Simples Nacional será tributada conforme o anexo 2 da Lei Complementar 123 de 2006. E esse anexo 2, pessoal,
tem IPI. Então, além dos demais tributos federais, vai recolher IPI além do ICMS, que é o imposto estadual. Essa regra de que a saída da mercadoria de importação própria é fato gerador do IPI, porque é equiparada a um estabelecimento industrial previsto no regulamento do IPI, o ano passado foi sedimentado pelo STF, através de um recurso extraordinário, que eu não coloquei aí, mas é o recurso extraordinário. Deixa eu verificar aqui. Esse recurso extraordinário resultou no tema 906, dizendo que é constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Então, o próprio STF diz que é constitucional a saída de produtos de importação própria. Então, além de pagar o ICMS, o IPI na importação, vai pagar na saída. Só que se fosse uma empresa que é do lucro real ou presumido, que pagou lá na importação, poderia se creditar e compensar com o IPI na saída. Deixa eu verificar aqui se eu acho o número desse recurso extraordinário que resultou no tema 906. É o recurso extraordinário 946648, que resultou no tema 906. Então, o próprio judiciário entendeu que é constitucional a incidência do IPI na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno, aumentando aí a carga tributária, né? E quanto aos produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e COFINS? Lá no sítio do SPED, no portal da Receita Federal, existe uma lista de mercadorias sujeita à tributação monofásica do PIS e COFINS. É a tabela 4.3.10, em que traz a relação e com respectiva NCM dos produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e COFINS, que nada mais é do que concentrar o PIS e COFINS, o recolhimento pelo importador e pela indústria. Então, na saída, na venda desse produto sujeito à incidência monofásica do PIS e da COFINS, as alíquotas são diferenciadas, são bem maiores do que as alíquotas do PIS e COFINS básica, justamente porque o comércio atacadista e varejista desses produtos de incidência monofásica do PIS e COFINS, a alíquota vai ser zero. Então, eles são beneficiados por essa alíquota zero. E a própria legislação do Simples Nacional prevê que, com relação a essa incidência monofásica, deve a empresa optante pelo Simples Nacional observar a legislação da União que trata sobre essa incidência monofásica. Então, na legislação do Simples Nacional, prevê que lá no PG-10D, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, essa empresa que vai vender produto com incidência monofásica vai ter que segregar essa receita de venda
cujo produto tem incidência monofásica, que é concentrado o recolhimento lá no importador, na venda realizada pelo importador ou pela indústria, tanto a indústria, o importador ou comércio atacadista e varejista, sendo optante pelo Simples Nacional, vai ter que segregar como incidência monofásica lá no PG-10D. E aí o PG-10 vai desconsiderar as alíquotas do PIS e COFINS e vai incidir sobre essa receita os demais tributos federais, o ICMS e, no caso, o IPI. Se for importador, ele vai utilizar o anexo 2, então vai incidir o IPI também. Só que tem o seguinte, como na incidência monofásica do PIS e COFINS é concentrada a tributação no importador, na indústria, e aqui a gente está falando de importador, esse importador optante pelo Simples Nacional, como ele segregou essa receita de produtos com incidência monofásica, não recolheu o PIS e COFINS no Simples, mas ele vai ter que recolher fora do Simples através de DARF, observando as alíquotas dos produtos de incidência monofásica. Ou seja, vale a pena ele, na realidade, estar no Simples Nacional e trabalhar com produtos com incidência monofásica, sendo ele importador, porque lá na importação ele vai pagar vários tributos federais, o imposto de importação, PIS e a COFINS de produtos monofásicos, por exemplo, a alíquota são lá nas alturas também, é diferenciada. E quando vender, ele vai separar essa receita como incidência monofásica, não vai recolher o PIS e COFINS lá dentro do DAS, mas vai recolher fora do DAS, através de DAF, utilizando as alíquotas dos produtos com incidência monofásica, são alíquotas diferenciadas. Já se for o comércio atacadista ou varejista optante pelo Simples Nacional, vendendo produtos de incidência monofásica, vai segregar com incidência monofásica, não vai recolher PIS e COFINS lá no Simples e também não vai recolher fora, porque, como a legislação do Simples Nacional, de acordo com o artigo 25, parágrafo 6 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, prevê que tem que seguir a legislação da União. Legislação essa que trata da incidência monofásica do PIS e COFINS para alguns produtos, como, por exemplo, peças de veículos automotor, produtos farmacêuticos, perfumaria, tocador e etc. E nessa relação de produtos monofásicos, quem comércio atacadista e varejista, a alíquota é zero. Então, essa regra também vai se aplicar aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, comércio atacadista e varejista. Eles segregam lá no PG-10 como sujeito à incidência monofásica, não vão recolher nada no Simples e nem fora do Simples, porque a alíquota desses produtos é zero. Mas em sendo importador, vai recolher, porque a incidência monofásica do PIS e da COFINS, o próprio nome está dizendo mono, uma única fase, é concentrada o recolhimento no importador, quando ele vender, ou na indústria, e sendo importador optante pelo Simples Nacional, ele vai separar essa receita de venda de produtos de importação própria aí, sujeito à incidência monofásica, sujeito à incidência monofásica do PIS e COFINS lá no PG-10D. O PG-10D vai desconsiderar as alíquotas do PIS e da COFINS, vão incidir só os demais tributos federais e o ICMS, mas os valores relativos a essas contribuições serão recolhidos na forma da legislação própria da tributação concentrada, em que o importador, quando vender, e ele sendo optante pelo Simples Nacional, vai recolher através de DARF em separado. Só que o que ele pagou de PIS e COFINS lá na importação, para ele vai ser custo, porque, de acordo com o artigo 23 da LC 123/2006,
As empresas optantes pelo Simples Nacional não pode se creditar de nada. E aí você chega à conclusão no seguinte: não vale a pena a empresa optante pelo Simples Nacional vender mercadoria de importação própria. Porque tudo que paga lá na importação é custo, a não ser a única exceção aí é o ICMS. Se for empresa do Simples, excesso sublimite, tiver ultrapassado o sublimite do ICMS lá no Simples, é que vai poder utilizar o princípio da não cumulatividade. Mas com relação aos demais tributos, vai ser cumulativa. Então, moral da história, muitos empresários, antes de constituir ali a empresa, eles não consultam um profissional especializado para planilhar qual o melhor regime a seguir, porque o regime do Simples é um regime facultativo, e esse nome Simples é só um nome sugestivo, porque de simples não tem nada. A legislação é cheia de especificidades e, se não for observada essas regrinhas que eu acabei aqui de detalhar para vocês, essa empresa importadora que vai vender essa mercadoria no mercado nacional vai verificar no meio do ano, por exemplo, ou até antes, que a carga tributária dela é bem maior do que uma empresa do lucro real ou do lucro presumido. Então, ela tem que procurar um profissional para verificar qual o melhor regime a seguir. E talvez até se seria o do lucro real, porque também poderia estar se creditando do PIS e da COFINS lá na importação, já que está comprando para poder o quê? Revender essa mercadoria. Então, pessoal, alguma dúvida sobre a live de hoje? Vou deixar um aviso para vocês. Esse mês, inicia no dia 23 de fevereiro, a nova turma do curso intensivo do ICMS, onde eu vou estar trazendo as regras gerais do ICMS com base na Lei Complementar 87/96 e com ênfase na legislação do ICMS do Rio de Janeiro. É um curso de 36 horas, começa no dia 23 de fevereiro. Entre na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, que clica no curso intensivo do ICMS para ver todo o programa e as datas do curso. É um curso completo, onde eu vou estar demonstrando todas as regras do ICMS, os XML dos documentos por dentro, os lançamentos e as operações específicas. Porque quanto mais você for um profissional especializado, mais você vai ser valorizado no mercado. Então, essa foi a live de hoje. Um bom dia para vocês, ok? E até a próxima live. Vou encerrar aqui.